Olá, varão, varoa, sejam bem-vindos ao meu canal Geo Descomplica. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Esther, que se encontra no livro de Esther, do capítulo 1 ao capítulo 10. Mas antes eu quero pedir para você se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, deixar o seu like e compartilhar com todos os seus amigos. Agora, vamos para a Bíblia. Bom, galera, nos dias de Esther havia um rei chamado Assuero e ele governava 127 províncias, da Índia até a Etiópia. E naqueles dias, o rei Assuero ele se assentou no trono real de Suzã e no seu terceiro ano de reinado, ele ofereceu um banquete a todos os príncipes, os nobres. Foi uma festa ali que durou 180 dias. E passados esses 180 dias, ele deu mais 7 dias de festas, 7 dias de banquete ali para todo o povo da cidade, tanto maiores quanto menores. E ele também tinha uma esposa, a rainha Vasti, e ela também estava dando uma festa para as mulheres na casa do rei. Só que no final ali da festa, nos últimos dias da festa, o rei Assuero pede para os seus 7 eunucos. O que é eunuco? São homens castrados, sem testículos. Por que eles eram castrados? Porque eles cuidavam ali do harém do rei, onde as suas esposas ficavam, suas concubinas. Então, eles não poderiam ter atração sexual por aquelas mulheres, por isso que eles eram castrados. E assim, eles eram chamados de eunucos. Então, ele pede para 7 eunucos buscar a rainha Vasti somente vestida com a coroa real, ou seja, pediu para que ela fosse pelada à presença do rei, mas não só do rei, de todo mundo que estava na festa. E ela nega isso, ela fala, não vou. E aí os eunucos, vão até o rei e falam, olha, a rainha não quis vir. E aí ele fica revoltado com aquilo, ele fica muito irado. Então ele vai até os sábios, os sábios daquele tempo, e pergunta, olha, o que eu devo fazer com a rainha Vasti? Porque ela desobedeceu uma ordem do rei. E aí eles falam que a rainha não só ofendeu o rei, mas a todos os homens do reino, porque o que ela fez iria todas as mulheres iriam ficar sabendo, e aí as mulheres iriam começar a desrespeitar os seus maridos. Então eles falam para Assuero, o rei, fazer um decreto que Vasti ela não ficasse mais na presença do rei, que ela seria destituída como rainha, ela perderia esse título, e aí depois o rei iria encontrar outra mulher para ser colocada no lugar de Vasti. Então isso que os sábios falaram para ele, isso alegrou seu coração, naquele momento, ele concordou com aquilo, então Vasti deixou de ser rainha. E aí, passado um tempo, depois que a ira dele, deu ali, foi embora, ele deu uma acalmada, então os seus servos falam pra ele, pra buscar moças virgens e de boa aparência para o harém da casa de Suzã. E a menina que mais agradasse o rei seria a nova rainha. E havia em Suzã um judeu chamado Mordecai. Ele havia criado Esther, que era órfã. Gente, muita gente acha que Mordecai era tio de Esther, mas não é tio, tá? Eles eram primos, porque na Bíblia fala que Mordecai criou Esther, que era filha dos seus tios, ou seja, então os dois eram primos, tá? Se eu tenho, alguém que eu falo, ele é filho do meu tio, então ele é meu primo, tá? É lógica. Então, ele pegou Esther e criou como sua filha. E aí, quando os servos do rei, foram selecionar essas jovens, Esther estava no meio delas. E Esther era realmente uma moça muito bonita, de boa aparência, uma moça educada, que sabia conversar. Então, ela agradou Hegai. Hegai era um dos servos do rei, que ali cuidava era o guarda das mulheres. Então, logo ela começou a receber cosméticos, comidas especiais. Ela recebeu 7 mulheres, para servir no palácio, e ela foi colocada em um dos melhores lugares, das instalações ali do harém. E Esther, isso aqui é importante, que ela não falou nada a respeito do seu povo e do seu laço familiar, porque Mordecai instruiu para que ela não dissesse nada para ninguém. Então, no período que ela estava lá, ela não abriu a boca, ela ficou calada. E mais na frente a gente vai entender o porquê disso. Então, o rei, ele amou Esther mais do que todas as outras mulheres. Por isso, ele coloca ela como rainha no lugar de Vasti.
E aí, algum tempo depois, o rei Assuero começa a reparar num cara chamado Amã. Guarda esse nome, gente, porque esse cara é terrível. Eu vou tentar aqui resumir ao máximo. E aí, ele coloca Amã acima de todos os príncipes do reino. Então, assim, abaixo do rei era Amã. E aí depois vinham os príncipes, os nobres, etc. Então, todos os servos do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim o rei tinha ordenado que fizesse. Só que Mordecai, ele não fazia isso. E os servos do rei começaram a questionar Mordecai, né? Falava assim pra ele: por que você tá desobedecendo a ordem do rei? Só que Mordecai não respondia, ele não dava atenção para esse povo. Então os servos foram contar pra Amã, falaram: olha, tem um homem ali que ele não se prostra, que ele não se inclina perante você. E aí Amã ficou, né, revoltadíssimo, bravo, porque todo mundo tinha que adorar ele. Onde que ele passasse, o povo tinha que parar o que estava fazendo, né, pra agraciar o bonitão. E aí ele vai e descobre que Mordecai era judeu. Então, o que ele faz, né? Como ele é muito astuto, ele vai se encontrar com o rei e diz que havia ali um povo que não obedecia às suas leis e que não era certo o rei aceitar esse tipo de comportamento. E pediu para que o rei estabelecesse um decreto para a destruição desse povo. E como recompensa, ele daria 330 toneladas de prata. Então ele queria exterminar o povo judeu e quem ajudasse, né, ele a matar o povo judeu receberia uma recompensa, né, que eram ali moedas de prata, né, 330 toneladas de prata é muita coisa. E aí o rei responde a Amã que o dinheiro podia ficar com ele e fala: em relação ao povo, faz o que você bem entender, o que você fazer aí pra mim tá bom. E aí, cartas foram enviadas por mensageiro por todas as províncias. Eram 127 províncias. Então, né, pensa, tinha judeu espalhado para todo lado. E aí, nessa carta estava escrito as seguintes palavras: destruam, matem e exterminem todos os judeus, desde os jovens a idosos, incluindo crianças e mulheres, em um dia específico, no dia 13 do 12º mês, o mês de Adar, e saqueiem os bens deles. Era ou não era um genocídio? Ele era ou não era um genocida? Exterminar o povo só porque era judeu, né? Só porque era de uma nação diferente, uma linhagem diferente, uma raça diferente. Um povo que não pensava a mesma coisa que ele. E aí, simplesmente, por um só não se inclinar perante ele, vão matar todo mundo, né? E aí, quando Mordecai fica sabendo desse decreto, ele rasga suas roupas, né? Ele veste pano de saco em cinzas como sinal de luto e ele sai pela cidade gritando, né, aos prantos e chorando muito. E aí, quando as meninas, né, aquelas sete moças, né, que Esther tinha para servir, e os oficiais também que serviam a Esther, que eles viram o que estava acontecendo, eles vão informar a Esther sobre isso. E aí a rainha, né, Esther fica em choque, né? Porque ela pensa: uai, gente, meu pai adotivo fazendo uma coisa dessa, o que tá acontecendo? Então ela manda, né, enviar roupas para Mordecai, para ele se vestir, para ele não ficar daquele jeito. Só que ele rejeita essas roupas, porque assim, ele tava, né, muito triste, ele tava realmente em luto, porque todo o povo iria morrer e Esther não tava sabendo desse decreto. Então, Esther chama a Ataque, né, um dos eunucos, para que ele fosse ver o que estava acontecendo com Mordecai, né? Olha, Ataque, vai lá ver o que está acontecendo, né? Pede explicação, vem aqui e me conta. Porque ela também não podia sair do palácio, né? Ela era uma rainha. E aí, cadê aqui, gente? Perdi o raciocínio. E aí Mordecai contou, então, tudo o que estava acontecendo, né? Falou da recompensa, né, que a Amã tinha prometido para a exterminação dos judeus. E ele deu uma cópia do decreto para que a Ataque, né, entregasse para Esther, né? Esse decreto promulgado em Suzã, né, cidade ali onde eles viviam. E para explicar como que seria a destruição deles, né? E pediu para que fosse falado para Esther e que ela fosse conversar com o rei para que ela intercedesse pelo seu povo. Então Esther, depois que a Ataque chega, né, e conversa com Esther, ele era ali tipo um pombo correio, né, um intermediador ali. Então penso eu também que a Ataque era um homem de confiança de Esther,
porque a partir do momento, né, que Mordecai explica para ele o que está acontecendo, por que ele tá daquele jeito, então ele já sabia que Esther era judia. Então ele era ali um homem de confiança dela. E olha só o tanto que é interessante, por mais que Ataque não era judeu, ele ajudou Esther a conversar, né, ali com seu pai adotivo e não dedurou Esther para o rei, nem para Amã, e não comentou nada com ninguém. Então, a importância, né, da gente reconhecer quem são as pessoas confiáveis com quem que a gente pode contar. E aí, Esther manda a Ataque responder, né, a Mordecai da seguinte maneira: todos os oficiais do rei, bem como o povo das províncias reais, sabem da existência de uma lei que impede a aproximação de qualquer pessoa, seja homem ou mulher, do pátio interno do rei sem ser chamado. Quem fizer isso será morto, a menos que o rei lhe estenda o cetro de ouro a fim de continuar vivo. E eu não fui chamada pelo rei nos últimos 30 dias. Ou seja, ela ficou com medo, né? Ela falou assim, gente, como que eu vou interceder pelo povo, sendo que eu não fui convocada pelo rei e só pode chegar lá quem ele chama. E se eu for na presença dele sem ele me convidar, eu corro o risco de ser morta. E aí, né, então ela falou tudo isso pro... Ai, gente, eu me perdi de novo. Ela falou tudo isso pra Ataque, né, para que ele fosse lá conversar com seu pai adotivo. E seu pai adotivo, né, responde para ela da seguinte maneira: não suponha que pelo fato de estar no Palácio Real, você terá mais chance de escapar que os outros judeus. Pois, se você se calar agora, os judeus receberão socorro e libertação de uma direção diferente. Mas você e a família de seu pai perecerão. Quem sabe se você chegou a essa posição real precisamente para um tempo como este? Né? Então ele falou assim, abre seu olho, né? Porque você não tá aí à toa, não. Você era órfã, né? Uma pessoa sem ser da linhagem real. Então você foi colocada aí por um motivo. Então tá na hora de você agir, né? Tá na hora de você interceder pelo seu povo. Porque se você não fizer, alguém vai fazer. Mas aí fica perigoso para você, porque você e a casa do seu pai perecerá. E não é porque você é a rainha que você vai estar livre desse decreto, não. Você esqueceu que você é judia. E aí, Esther manda outra resposta por meio de Ataque, né, pro seu pai adotivo, que ela fala o seguinte: então vá, reúna todos os judeus que encontrem Suzã e faça-o jejuar por mim, sem comer e beber nada por 3 dias. Também eu e as meninas que me servem jejuaremos do mesmo modo. Então irei ao rei, o que é contra a lei, se eu perecer, pereci. Então Mordecai vai e faz exatamente o que Esther pediu. Gente, então aqui também a gente vê que ela tinha também 7 servas muito fiéis a ela, né? Porque se elas iriam jejuar junto com Esther, então elas já sabiam da descendência de Esther. E ali o jejum não é só você ficar sem comer, sem beber. O jejum também, ele é um devocional, né? É você orar, é você pedir misericórdia, né? É você estar ali em meditação, em oração. Mesmo o livro de Esther não citando o nome de Deus, porque Deus no livro de Esther ele está oculto, ele escondeu, né, o rosto ali no livro de Esther, mas nós vemos Deus ali agindo nas entrelinhas, né? Nós vemos Deus agindo na vida de Esther e na vida de Mordecai. E aí no terceiro dia, Esther vai, né, se veste com as suas roupas reais e vai até o pátio interno do palácio do rei. E aí quando ele vê Esther, ele estende o seu cetro de ouro da mão em direção a ela. Então ela vem, se aproxima, né, do cetro e toca no cetro. E aí ele pergunta: o que deseja, rainha Esther? Tudo que você me pedir, eu vou te dar, até a metade do reino. Então Esther, né, ela já viu que o rei ali, né, deu abertura para ela. E aí ela convida o rei e a Amã, naquele mesmo dia, para um banquete que ela mesma preparou. E eles foram ao banquete, né, comeram ali com ela, e o rei fala novamente para ela: darei a você tudo o que você me pedir, tudo o que quiser até a metade do reino, e será feito.
Então Esther faz mais um convite para os dois, que aí para eles, né, se encontrarem com ela no próximo banquete, que seria no dia seguinte, preparado por ela. Então a Amã sai feliz da vida, né? Né? Pulando, salteando, né? Contou o que tinha acontecido para os seus amigos, para sua esposa. Olha, a rainha me chamou para um banquete. Foi só eu, o rei e a rainha. E amanhã vai ter mais um banquete. Eu tô convidado. Só que assim, ele estava tão empolgado com isso, só que ele não estava totalmente feliz. Porque ele não tolerava ver que Mordecai ainda estava vivo e que Mordecai ainda não se prostrava perante ele. Ele ficava revoltado com aquilo. E aí ele comentou isso com seus amigos e com a sua esposa. E aí os abençoadinhos, né, pra não falar outro nome, falam o seguinte pra ele: por que você não constrói uma forca de 23 metros de altura pra enforcar Mordecai? E amanhã você vai e fala com o rei antes do banquete de vocês, que aí Mordecai já morre, você já fica tranquilo, come e fica de boa com o rei. E isso agradou o seu coração. E ele pensou, ele realmente construiu essa forca de 23 metros de altura para enforcar Mordecai. Só que no outro dia ele tem uma surpresa, porque aí o rei, né, chama ele e fala: olha, o que eu devo fazer com uma pessoa assim, né, que ajudou, né, o reino. E aí Mordecai, achando que é ele, fala: não, você tem que dar vestes para essa pessoa, colocar no cavalo do rei, sair proclamando, né, que essa pessoa fez o que era reto perante ao rei, né, para todo mundo na cidade ver. E quem que era essa pessoa? Era Mordecai, porque um tempo atrás, logo quando Esther se tornou rainha, tinha 2 servos do rei que estavam planejando assassinar o rei. E aí Mordecai ouve, manda falar isso para Esther, e Esther vai no rei Assuero e conta em nome de Mordecai. E aí, como que o rei, né, lembrou disso? Porque tudo era escrito, né? E aí ele pega não sei se era papiro, né? Colocando nos dias de hoje, pega lá o caderno, né, folheia e fala assim: uai, mas o que foi, né? Qual a recompensa que foi dada a Mordecai por isso? Porque por meio dele que eu tô vivo. E aí os servos falam: uai, nada, ninguém fez nada, ninguém agradeceu, ficou lá. Aí ele fala: não, então a gente tem que dar uma recompensa por ele, por mais que se passou, né, um tempo, a gente tem que reconhecer o que ele fez. E aí, né, Mordecai envergonha, Mordecai, ó, Amã, super, né, egoísta, vaidoso, pensa, ele indo fazer isso com Mordecai, o homem que ele queria matar. Então não deu nem tempo dele falar que iria enforcar Mordecai pro rei, porque o rei manda ele, né, colocar vestes, né, reais em Mordecai, colocar ele no cavalo do rei, sair proclamando na cidade toda que ele, né, salvou a vida do rei. Então ele vai e faz isso, volta totalmente envergonhado e vai pro banquete. E aí, chegando no banquete, o que acontece? O rei fala para Esther mais uma vez: tudo que você pedir, darei a você. Tudo que desejar, até a metade do reino será feito. Então Esther responde: peço que seja concedida a minha vida e a vida do meu povo, pois nós fomos vendidos, eu e meu povo, à destruição, assassinatos e exterminados. Se tivéssemos sido apenas vendidos como escravos, eu teria permanecido calada, pois nossa dificuldade não justificaria fazer tal perturbação ao rei. E o rei pergunta: quem é ele? Onde está o homem que fez tal coisa? Ah, e a Amã tá lá, né? Aí ela fala: é esse aí, Amã. Amã, né, um homem tão cruel, é ele que tá fazendo isso com o meu povo. Então o rei se levanta, super revoltado, porque ele não imaginava, porque era o povo, né, de Esther, era o povo da sua rainha, né, ele amava Esther. Então ele vai, sai revoltado, e aí Amã permanece no banquete com Esther. E aí ele começa a implorar Esther por sua vida. Só que dá a entender também, a Bíblia, que ele quase chegou a avançar em Esther. Porque quando o rei retorna para onde que eles estavam tendo um banquete, ele fica mais revoltado ainda, porque ele vira e fala: nossa, você tá indo contra a vida da minha rainha, você vai agredir ela aqui no meu palácio, na minha frente. E ele fala: não, você vai ser enforcado. Você vai ser enforcado não, né? Você vai ser morto. E aí um dos servos do rei fala assim: Amã, eles viram mineiro, né? Amã construiu
uma forca de 23 metros de altura para enforcar Mordecai. Aí o rei: vamos enforcar então Amã na mesma forca que ele construiu. Então Amã foi enforcado. E aí Esther, né, depois disso, ela vai e pede ao rei para que revogassem aquele decreto, né, de exterminação dos judeus. E aí o rei concorda e faz um novo decreto que os judeus poderiam sim se defender e que a partir daquele dia, né, aquilo seria um feriado para eles, né, que era para eles comemorarem que toda aquela pessoa que tentaria contra a vida deles, que eles poderiam sim se defender e matar os seus inimigos. Então, muitas pessoas ali que eram inimigas dos judeus foram mortas, inclusive também, né, foram mortos os 10 filhos de Amã, então toda a casa de Amã foi exterminada porque eram pessoas ruins e eram inimigos, né, do povo de Israel. Então, é considerado, né, lá em Israel, nos dias de hoje, esse evento como festa de Purim, né? Purim é o quê? Sortes. Então, a festa de Purim é para relembrar esse momento, né? O período, né, que o povo foi ali, digamos assim, não libertos, né? Mas assim, salvos da morte, né? Do extermínio. Então era pro povo se alegrar com aquilo, né? Pro povo festejar, para eles lembrarem, né? Que teve uma provisão divina. Por mais que no livro de Esther não cita o nome de Deus em nenhum momento, mas nós vemos, né? Deus agindo ali nas entrelinhas, porque foi por meio de Deus, né? Que Esther conseguiu salvar todo o povo, né? Deus e Esther e Mordecai. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo ficou grande porque são 10 capítulos, eu tentei resumir ao máximo que eu pude. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtem, compartilhem, comentem, né? Me sigam lá no Instagram, @geodescomplica. Lá eu tô postando também um pouquinho da festa de Purim. E eu espero que vocês gostem, comentem. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.